Well, hello there kids, how's everyone doing? Hope you guys are okay. Juca here again. Tudo bem, pessoal? Tô aqui trazendo mais uma dica de inglês para vocês, e no vídeo de hoje nós falaremos um pouco sobre os verbos modais em inglês. A principal diferença entre um verbo modal e um verbo comum é o fato de eles dispensarem o uso de auxiliares, ou seja, cada verbo modal já tem a sua própria forma negativa e interrogativa. Portanto, toda vez que utilizarmos um desses verbos em uma frase, não empregaremos auxiliares como do, does, did, don't, didn't, doesn't e etc. Bem, para começar, eu acho que qualquer aula introdutória a verbos modais deve ter ele, o can, que é o verbo poder em português. Nós podemos utilizá-lo em duas situações. Eu posso utilizar esse verbo poder com a ideia de habilidade, algo que eu posso fazer no sentido de que eu consigo fazer aquilo. Eu também posso utilizar esse verbo poder como permissão. Vamos dar uma olhada nesse exemplo. She can ride a bike. Ela consegue ou ela pode andar de bicicleta. O negativo dessa frase, lembre-se que eu disse que os verbos modais já têm a própria forma negativa. She can't ride a bike. Ela não consegue, ela não pode andar de bicicleta. E toda vez que eu for fazer uma frase interrogativa, vou fazer a minha inversão. Can she ride a bike? Ela consegue ou ela pode andar de bicicleta? No caso desse verbo modal empregado como permissão, eu poderia citar o exemplo. Can I go to the party? Eu posso ir para a festa? Ou ainda, My mom said I can't go to the party. Minha mãe disse que eu não posso ir à festa. Nessas duas frases, a permissão é a ideia do can. E o segundo verbo modal que eu gostaria de mostrar para vocês hoje é o may. O may também quer dizer o verbo poder em português e ele pode ser utilizado em duas situações. Para permissão ou para possibilidade. Quando eu estiver falando sobre permissão, ele é sinônimo do can. Ou seja, onde eu utilizo o can, eu posso utilizar o may, com a diferença de que o may é um pouco mais formal que o can. Entretanto, para possibilidades, eu sou obrigado a usar o may. Vejam esse exemplo. It may cause trouble. Isso pode causar problemas. Aqui eu estou falando de uma possibilidade futura. Vamos ver mais alguns exemplos. She may come in. Aqui usado como permissão, ela pode entrar. Para o may nós não teremos contração, portanto o negativo ficaria she may not come in. Ela não pode entrar. E uma interrogativa, vamos fazer a inversão. May she come in? Ela pode entrar. Continuando com os nossos modal verbs, vamos agora para o must. O must significa o verbo dever, e ele pode ser utilizado também em duas situações, para obrigação ou para uma dedução. Por exemplo, se eu disser que eu devo chegar cedo, aqui eu estou falando de uma obrigação, como se eu dissesse eu tenho que chegar cedo. Nesse caso, a minha frase ficaria I must arrive early. Eu devo chegar cedo. Mas eu também posso usar o must para uma dedução. Por exemplo, se eu dissesse que alguém foi para Disney e que essa pessoa deve estar se divertindo. Esse verbo dever não indica obrigação, é algo que eu estou deduzindo. He must be having fun. Ele deve estar se divertindo. Vejamos mais alguns exemplos. He must be here. Ele deve estar aqui. Na negativa, he mustn't be here. Ele não deve estar aqui. E a inversão para a pergunta, must he be here? Ele deve estar aqui. E o último verbo modal que eu gostaria de mostrar para vocês é o should. O should é utilizado para dar sugestões ou opiniões para alguém, ou seja, nunca para dar ordens. Ele é muito parecido com deveria em português. Vejam esse exemplo. You should study more. Você deveria estudar mais. Nesse caso, eu estou dando a minha opinião ou estou te dando uma sugestão e não uma ordem. Portanto, lembrem-se, a ordem, a obrigação seria o must. A minha opinião ou a minha sugestão seria should. Vejamos aqui outros exemplos com esse modal verb. He should talk to you. Ele deveria conversar com você. Na negativa, he shouldn't talk to you. Ele não deveria conversar com você. E para uma pergunta, should he talk to you? Ele deveria conversar com você? Pessoal, e uma última dica ainda relacionada aos verbos modais é o fato de que nós não utilizamos o to entre o verbo modal e o verbo que aparecer na sequência. Portanto, se eu dissesse I can to speak English, eu teria cometido um erro. O correto seria I can speak English. Esse to, para dar o infinitivo do verbo seguinte, não existe quando nós empregamos um verbo modal. And that's it for today, guys. Essa foi a nossa dica de hoje. Lembrando que foi apenas uma introdução aos verbos modais, existem outros, nós poderemos falar sobre eles em outra situação. Mas por hoje ficamos por aqui. Thank you so much, guys. I hope you have enjoyed the video and I'll see you again some next time.
Bye!